Meus amigos, o Santos vence o Guarani por 2-0 aqui na Vila Belmiro, numa noite iluminada dele, Guilherme, né? Guilherme, que a gente estava tendo bastante crítica sobre ele, a gente estava falando que ele não estava conseguindo resolver a questão da ponta aqui no Santos. Ele conseguiu resolver dessa vez, sofreu pênalti, bateu o pênalti com personalidade, pegou a bola, fez o segundo gol, teve a volta do Morelos, e aquilo, né? Jogando na Vila Belmiro, camisa branca, número 11, fazendo gol e fazendo dancinha. Você lembrou do Neymar? Eu também lembrei, mas assim, obviamente não do futebol, né? Da saudade de ver a camisa 11 sendo bem vestida, né? Numa partida onde o jogador podia até ter feito 3 gols na partida de hoje, por detalhe ele não fez. Então a gente vai fazer uma análise desse pós-jogo aqui pro canal, e você percebeu, né? Que estamos aqui, ó, de microfone, estamos aqui com equipamento, estamos aqui, ó, na beira do gramado. Então você, seja bem-vindo de volta e seja bem-vinda de volta ao Lambrado Santista. Eu sou o Victor Salles. Se você, ó, tá chegando aí, deixe seu like, vamos comemorar a vitória, se inscreva no canal, a gente está crescendo cada vez mais, então eu conto com a sua audiência, com a sua paciência pra gente aqui ficar cobrindo o Santos Futebol Clube, beleza? Vamos lá. O primeiro tempo do Santos não foi bom. A gente via bastante o João Schmidt tentando armar o time por trás. Eu vi bastante dificuldade do Casares. O Casares não conseguiu fazer a função de 10, por mais que o Carille, em entrevista coletiva, disse que o Casares é esse 10, que ele vai errar bastante, porque a função de 10 é tentativa e erro, que ele vai ter que fazer bastante isso. O Otero caiu mais pela ponta, e a questão toda era com o Guilherme, como que o Guilherme podia ajudar. Primeiro tempo o Guilherme brigou com a bola, o Otero teve uma chance ou outra, teve uma chance na grande área, que ele bateu de perna esquerda, a bola foi pra fora, mas foi um primeiro tempo muito pobre, onde quem teve as melhores oportunidades foi o Guarani. O Guarani chegou, teve 2 chegadas ali que quase abriu o placar, e aí podia ter complicado o jogo pro Santos, porque a questão psicológica, tem toda uma questão de pressão, mas é nítido qual que é a ideia do Carille. A ideia do Carille é pontuar, velho. A ideia do Carille é abrir gordura no seu grupo, e abriu. O Santos chega a 12 pontos em 15 possíveis, só perdeu pro Palmeiras. Vai enfrentar um Corinthians aqui na Vila Belmiro, que hoje, quando acabou o jogo, a torcida gritou: quarta-feira é guerra, quarta-feira é guerra, porque o Corinthians pode entrar na zona de rebaixamento, pode vir para Vila Belmiro, o Santos pode afundar o rival na zona de rebaixamento. Eu torço para que isso aconteça. Toda a redoma do pós-jogo foi visando o jogo de quarta-feira contra o Corinthians. A torcida do Santos é uma torcida que apanhou durante 3 anos, e eles querem que seja a hora deles baterem agora, e realmente o Corinthians está numa crise, né? Dos 5 jogos perdeu 4, não se sabe se o Mano Menezes vai continuar, se ele vai viajar para vir aqui para Vila ou não, se ele vai cair, ninguém sabe o que vai acontecer de fato. Mas o fato é que o Santos consegue abrir uma gordura, líder geral, e é isso que o Carille estava imaginando. O primeiro tempo não foi legal, o primeiro tempo o Santos muito pesado, muito truncado, o Furque fazendo muito bem o pivô, mas não conseguia achar nenhum Guilherme, nem o Otero, Pituca e Schmidt um pouco mais preso, e o Casares não conseguia fazer a função do que ele é predisposto a fazer. Ele não consegue armar, muita dificuldade de armar o jogo. E aí a gente tem que falar no segundo tempo, quando entra o Bigode no lugar do Furque, diz o Carille em entrevista coletiva que foi uma questão que ele sentiu um pouquinho fisicamente e pediu para ser trocado, assim como o Felipe Jonathan, que no primeiro tempo tomou uma pegada no tornozelo, e aí coloca o Kevson logo no intervalo. E aí, para muito azar do jogador Kevson, né, ele sofre uma entrada que não foi uma entrada faltosa, foi um acidente de trabalho, e ali ele sente o joelho. Aparentemente ele torceu o joelho, é muito cedo ainda, a gente perguntou aqui para o staff do Santos o que poderia ter acontecido com o Kevson. Ele vai ser reavaliado no hospital, ainda não tem muitas informações, mas se ele ficar fora por algum tempo, eu tenho certeza que vai se apressar a volta do Jorge, que quando ele foi apresentado em entrevista coletiva lá no CT Pelé, era nítido que ele estava fora de forma, ele não está treinando ainda em alto nível com os jogadores. O tempo na época, quando a gente teve a entrevista coletiva, a gente falava de um mês e alguma coisa. Então o cara, ele vai ter uma dor de cabeça ali na lateral esquerda, porque ele já estava revezando o Felipe Jonathan por conta da lesão que ele teve ano passado. Então assim, tem algumas questões ali que o cara, ele vai ter que enfrentar. Na direita, ele resolveu com o Aderlan, com o Rainer, tá tudo certo. O Rainer jogou improvisado na lateral esquerda. Então, essas mudanças fez o Santos ter o próprio Rainer, que é um cara que avança bastante, que tem muita explosão física, um cara, realmente, ele falou na coletiva da questão da explosão física dele, e ele tem a explosão física. Ele ajudou muito o Guilherme aqui na ponta esquerda, e o Guilherme num lançamento
maravilhoso do Joaquim, ele consegue entrar para a área, e aí o jogador do Guarani fez o pênalti, ele com muita personalidade. Se eu não estiver errado, eu tava das cabines de transmissão, ele foi pedir autorização pro Bigodes, tipo, pô, posso bater? Tinha o Otero que, pô, o Otero pega tão bem na bola, ele talvez seria o principal batedor do pênalti, mas ele foi lá, conversou, os caras deram confiança, deram moral, porque é um jogador que tá sendo cobrado, ele está se cobrando e precisava fazer esse gol. E se tinha uma partida onde ele poderia tirar esse peso das costas, era hoje um pênalti onde ele sofreu e tinha que fazer esse gol. Eu percebi que depois do gol feito ele ficou mais leve, ele ficou muito mais leve, ele conseguiu ir para dentro da zaga do Guarani, e o Santos teve muito mais volume de jogo. O Guarani no segundo tempo pouco agrediu o Santos, diferente do primeiro tempo. Então quando o Guarani toma o gol, que geralmente sai mais para poder atacar, foi ao contrário, tomou o gol e recuou, e aí de novo, pelo lado do Guilherme, com um passe espetacular de Alfredo Morelos. Cara, ele tava de costas, ele, não sei como ele, assim, cara, um cacuete de cara de craque mesmo. Ele não dava pra ver, ele tava de costas, ele deu um passe ali pro Guilherme, que entra e faz o segundo gol do Santos, e dali o Santos ainda continuou tendo bastante volume de jogo. O Santos continuou bastante agredindo, teve outras chances de chegar cara a cara, teve um lance impedido do Bigode, teve outros lances ali, mas de fato o Santos conseguiu encurralar o time do Guarani na Vila Belmiro. O que a gente pode dizer é o seguinte, quais são o que me preocupa? Casares não está conseguindo armar esse time, com o Juliano fora a gente ainda não conseguiu encontrar quem possa fazer essa função. O Carille talvez insista com o Casares, porque ele falou na entrevista coletiva que a posição do Casares é de tentativa e erro, que ele vai errar bastante. Então assim, tem algumas questões ali que a gente vai ter que esperar o Carille definir. Ele falou para mim, na pergunta que eu fiz para ele na coletiva, que o Juliano não vai voltar, que o Juliano ainda nem treinou em campo, então zero chance do Juliano estar em campo na partida contra o Corinthians, então eu acredito que muito provavelmente ele mude pouco o time titular de hoje. Ele vai ter que, provavelmente ele entre com o João Paulo, Joaquim, Gil, Aderlan e Felipe Jonathan, porque eu acho que o Felipe Jonathan tem uma pancada de tornozelo, segurou um pouco para ser preservado, mas agora não tem o que fazer. Jorge no departamento médico e o Kevson, com o que a gente viu de imagem, é preocupante. Vai entrar com Schmidt, com Pituca e com Casares. Otero estava com 2 cartões amarelos, não tomou o terceiro, então joga contra o Corinthians, com o Guilherme, que vai estar com a moral lá elevada, vai jogar a segunda partida em casa, quem sabe a partida para ele inflar mais a sua capacidade de decisão. E ali, para mim, a dúvida vai ser no camisa 9, né? O Carille também em coletiva disse que o único 999 de fato é o Furk, e que o William e o Morelos jogam mais pelas pontas. Eu acho que ele vem com o Furk, mas com grandes possibilidades de Morelos entrar ao decorrer da partida, porque me parece que será muito necessário a presença de Alfredo Morelos, que está em forma e está querendo o jogo. Nos momentos que os refletores da Vila Belmiro estarão sendo apagados, eu termino esse vídeo, mais uma vez aqui à beira do gramado, então eu conto muito com a sua inscrição, com o seu like, para a gente poder crescer cada vez mais, beleza? Fiquem sempre no Alambrado Santista, até o próximo vídeo e tchau, tchau.